Se você fizer biscoitos, Carolina, Samanta, são produtos que vendem bem, que também pode ser utilizado pão de mel, faz parte, alfajor, coisas que você pode utilizar na venda casada com seus pães também, não é verdade? Quando você faz em casa, você já é aprovada em casa, com certeza a sua venda vai ser aprovada na rua. Sejam muito bem-vindos, futuros mestres da panificação. Sou Roseni Egutti, carinhosamente chamada de a mestra dos pães pelos meus alunos. E essa é a Patrícia, minha assessora e amiga para todas as horas. Aqui no programa, na Cozinha com Roseni, eu vou tratar de vários assuntos que vão te ajudar a se tornar um mestre em panificação, mesmo que você não tenha feito um pão em sua vida. E no episódio de hoje nós vamos contar algumas dicas para você que deseja melhorar o desempenho na venda dos seus pães. Vamos lá, Patrícia? Vamos, é um assunto muito importante, né? Não basta fazer os pães, precisa vender também. Verdade. Já vendeu pães, Patrícia? Já vendi alguns. Tô aprendendo muito. Tá aprendendo, né? Patrícia tá sossegada, tomando chazinho perto de um monte de pães, vocês não têm ideia. Né? E ela está sossegada, mas ela está aqui também aprendendo igual você, né? Porque ela também é uma pessoa que faz os pães e vai vender. E tudo que nós falamos serve para os outros, mas serve para nós mesmos também, né? Serve para mim também. É possível ter um bom lucro vendendo somente pães? Com certeza, Patrícia, sim. Tá? Dá para você obter um excelente lucro. Eu tenho vários e vários depoimentos de pessoas que fazem os meus pães, né, que já fizeram um curso comigo, hoje estão até na nossa comunidade lá, na comunidade da padaria, divulgando os pães que elas fazem todos os dias para vender. E é possível sim, com um bom aprendizado, uma boa organização, eu vou ter um lucro sim nos pães. E o que eu posso fazer para melhorar o desempenho das minhas vendas? Muitas coisas. Primeiro, eu tenho que ter as receitas já adequadas, planejamento, tá? Então, eu já tenho o curso perfeito, que já tenho o número de pães que eu posso fazer um cardápio. Então, tudo programado. Primeiro, antes de eu começar a vender pães, eu tenho que primeiro o quê? Qual o passo mais importante? Saber fazer bem os pães. Você começa a vender e você não tem firmeza de fazer os pães, treine bastante para sua própria família primeiro e aí já tem um cardápio de pães para você vender. Isso é muito importante, você já saber fazer os pães. Já entrou no nosso curso, tá bem lá no curso, já tá fazendo os pães. No começo, escolha 2, 3 tipos para você fazer com firmeza e comece a vender aqueles. Daqui a pouco, faça mais 1 ou 2 e acrescente ao seu cardápio. Mas pelo menos um cardápio de 3, 4 pães aí, você faz para começar. Se firma bem nesses e vende aqueles. Quando acostumaram com aqueles, você apresenta um novo e assim por diante você vai vendendo seus pães. É importante a venda conjunta de produtos? É importante, Patrícia. Quanto mais produtos eu tenho, mais vendas eu tenho. Um exemplo, uma empresa que só produzia farinha, por exemplo, ela criou vários produtos utilizando já o seu nome que era bom. Aí ela passou a vender bolos prontos, passou a vender outros tipos de produtos, misturas para bolo, biscoitos. Então, o que essa empresa fez? Ela pulverizou o seu nome no mercado, né? Então, o que ela colocou? Aí todo mundo que olha, aquela empresa fazia farinha, a farinha dela era boa. Aí ele olha um biscoito com o nome daquela farinha, o que ele vai fazer? Ele vai comprar porque a farinha já era boa. Então é importante isso, você já faz uns pães maravilhosos para vender e se você fizer outro produto que você faça, a sua fabricação artesanal, o que a pessoa vai associar? Nossa, ela já faz um pão maravilhoso, esse outro produto também vai ser bom. Então a indústria para nós, ela serve de exemplo, né? Então quanto mais você vê o nome daquele produto, mais você vai acabar comprando, porque o primeiro produto lá
que foi a referência. Aquela indústria fazia só farinha, só tinha farinha, mas ela sempre teve o quê? Uma farinha excelente. Então, todo produto que eu olhar com o seu nome, eu vou comprar. Para nós, artesanalmente, é a mesma coisa. Ah, eu faço um pão maravilhoso. Aí, daqui a pouco, eu vou produzir um biscoito maravilhoso. O que eu vou pensar? Se ela faz um pão tão bom, que dirá os outros produtos que ela está fazendo. Primeiro eu marco meu nome em pães, eu faço a melhor massa, eu faço o melhor pão, o melhor sonho, a melhor rosca doce. Então eu marco isso. Eu marquei essa parte, eu vou começar a pensar numa outra produção. Porque às vezes naquele dia a pessoa não quer comprar um pão, mas ela te compra um outro produto e você nunca deixa de ganhar, né? Lógico, você vai vender o quê? Produtos semelhantes, né? Que estejam seguindo aí a mesma linha sua. Quais produtos eu posso associar com a venda de pães? O que é que eu como com pão? Bom, eu não vou produzir a manteiga, a não ser alguém que já está no sítio, que já tem manteiga, já vende a sua manteiga também, não é verdade? Mas eu posso produzir outra coisa maravilhosa que eu como com pão, que muita gente consome em algumas regiões, é muito importante, geleia. Eu posso produzir geleia, né? Faça em potes menores, né? E pode produzir geleia. Que as pessoas também podem consumir patês, você pode fazer os patês, biscoitos, você pode fazer bolachas, né? Porque às vezes a pessoa comprou um pão, mas ela compra um pacotinho de bolacha, porque a bolacha está tão bonita quanto o pão. Então assim, você já tem o nome no pão, ela fala, nossa, imagina a bolacha que essa moça deve fazer, né? Maravilhosa. Ou que esse moço, né? Tem muitos moços que vendem pães, né? Muitos rapazes aí. Então, o produto casado é muito importante. Você nunca deixa de vender quando você tem mais um produto. Você pode encontrar alguém que vai dizer assim, eu não estou comendo pão essa semana, eu estou fazendo uma dieta, mas ele olhou para o seu patezinho, ele pode lembrar de comer o patezinho lá com uma bolachinha que ele tem em casa, ele olhou a geleia, ele pode pensar em comer. Ou às vezes na casa alguém ama geleia, né? E você já tem ali a sua grande oportunidade de vender casado, né? Venda casada que a gente chama. Isso é muito importante. Quanto mais você pulverizar o seu nome, você fez o nome em pães, então você utiliza esse nome do pão maravilhoso para vender os seus outros produtos. É muito importante. Variedade de pães gera mais vendas? Gera. Tudo que eu tenho variedade, eu consigo atingir um público maior. Porque nem todo mundo gosta de vermelho, né? Eu vou encontrar quem gosta de azul, de amarelo. Então, nas vendas é a mesma coisa. Então, se eu tiver mais variedade, eu vou encontrar. Tem pessoa que não come pão com recheio, tem outra que quer com sementinha, a outra quer com um pouquinho de queijo. Então, é melhor dividir uma massa e fazer vários tipos de pães que você vai encontrar um público, vai encontrar para cada um a sua venda, né? Eu acho que diversificar pães é bem importante. Hoje eu vejo na falha das vendas, eu acho uma falha muito grande, é que eu vejo às vezes em alguns lugares as pessoas vendendo pães enormes e só fazem aquele modelinho, né? Então faz aquele tipo, muda o seu tipo. Esse pão que você faz grande enrolado, de repente enrola com recheio, né? Muda ele. Cada dia dá um colorido aí com chocolate, com outras coisas, muda, né? Então vocês têm que terem variedade. Mas lógico, variedade vende. Por que você compra da padaria? Porque você chega lá, o padeiro de uma ou duas massas, o que ele faz? Faz um monte de pães, né? Eu também faço 10, 20 pães com uma ou duas massas. Então se você tem essas massas na mão e você fizer modelos, você vai comprando, porque você fala, nossa, mas esse é diferente, esse tem uma cereja, esse tem coco, esse tem isso, esse tem aquilo. E você acaba saindo de lá, gastando um dinheirinho bem bom e você compra muito mais coisas, né? Se você fizer biscoitos, Carolina, Samanta, são produtos que vendem bem, que também pode ser utilizado pão de mel, faz parte, alfajor. Coisas que você pode utilizar na venda casada com seus pães também. Para minha família, eu também devo produzir uma variedade? Primeiro os de casa, depois os da rua, não é verdade?
Quando você faz em casa, você já é aprovada em casa, com certeza a sua venda vai ser aprovada na rua. E para os de casa, pode fazer variedade, por que não? Porque eles mesmos já disseram que a sua família é o maior divulgador que tem. Pode fazer variedade, porque como é que eu vou testar as minhas coisas? Aonde eu vou testar o que eu faço? Geralmente eu testo em casa, não tem outra opção, preciso ouvir as opiniões de casa. Para mim, é bom fazer as variedades para que você depois tenha os produtos já aprovados pela sua família. Coisa mais linda que tem é você fazer uma mesa com aquilo que você faz e os elogios dos seus é coisa muito importante. Porque tem pessoas que nos assistem que fazem por hobby. Isso aqui é coisa melhor que os amigos nos elogiando, os familiares. Isso é o maior dinheiro que você pode ganhar. Se você faz por hobby, ótimo, faça essa variedade toda. Eu mesma, quando faço para minha família, faço uma grande variedade. O que nós queremos com a nossa família? Mostrar o quê? As nossas habilidades, não é verdade? E eles serão os nossos divulgadores do futuro. Faça sim, com prazer, faça bastante coisa. Geleias e patês são importantes para as vendas? São. Geleias e patês são bastante importantes. Por quê? Porque no mercado hoje eu não encontro mais geleias tão saborosas como tínhamos antigamente, né? Nós já gravamos algumas partes de geleias e hoje, por exemplo, tem algumas geleias que você só consegue produzir ela caseira, artesanal, não se encontra mais. Um exemplo, você encontra uma geleia de jabuticaba com facilidade, Patrícia? Não, é muito difícil. Muito difícil. E tem cidades aí caindo jabuticaba no chão, caindo. Eu moro no interior, eu vejo quanto tem jabuticaba. E geleia deliciosa, geleia de jabuticaba. Então, onde eu vou ganhar mercado? Eu já vendo meu pão, eu faço a minha geleia lá de jabuticaba. Quantas pessoas têm frutas aí em algumas cidades e não sabem o que fazer? Você acha hoje uma geleia de goiaba gostosa? Muito difícil. Quando você acha, é muito cara, são às vezes as importadas que nós temos aqui, né? Então, em alguns estados, o consumo de geleia é extremamente alto, é muito alto. Em alguns estados, eles não comem sem geleia nos pães, né? É igual o doce de leite, né, que é produzido pela indústria. Tem alguns estados que amam comer doce de leite no pão, então tem venda casada. Esses produtos precisam ser de fabricação própria? É ideal, né? Você está vendendo o quê? Pães artesanais. Onde é o meu lucro é maior? Quando eu faço, eu venho produzir. Então é melhor, porque se eu vendo pão artesanal, o que eu vendo? Geleia artesanal, eu vendo bolachinha artesanal. Esse mercado de bolachas é maravilhoso. Bolacha, em alguns estados, biscoito. Então é maravilhoso. Então, se eu já faço pão, olha que bom. Então, o que as pessoas estão querendo? Comprar produtos artesanais. Aí eu vou lá e compro um produto industrializado para colocar junto no meu produto artesanal? Não, eu mesma faço o meu produto. Não caia nessa história de que o artesanal fica muito mais caro você fazer do que você ir lá e comprar. Não, não fica. Faça as contas que você vai ver que não. Vai fazer geleia quando? Quando o morango está caro? Não, vai fazer geleia quando você vai à feira e o morango está num período, na safra de morango barato. Você já aprendeu comigo a fazer geleia e você vai conseguir fazer geleia aí com durabilidade de 6 meses, mesmo artesanal. Vê qual é a bolachinha da época que eu posso fazer, né? Tem várias bolachinhas que vocês podem fazer para final de ano, decorada, né? Bolachinha de Natal, com uma massa básica. Vocês podem fazer muitas coisas para ganharem o seu dinheiro. Quais são as geleias mais indicadas? A geleia que ainda é líder de venda é a geleia de morango. Essa é uma geleia muito indicada. E hoje as gourmets, né, que são as geleias de pimenta, é uma geleia muito apreciada, gengibre, é uma geleia muito, muito apreciada. Mas as tradicionais ainda é goiaba, morango, é uma das mais tradicionais. A jabuticaba, ela é muito apreciada e de dificuldade das pessoas encontrarem. A de uva é uma geleia muito apreciada. A uva, por exemplo, é uma das geleias mais fáceis que tem de fazer. E o que acontece? Nós temos em alguns estados que tem aquela uva Santa Isabel, né, aquela bem pretinha,
que ela dá na época de janeiro. É uma das uvas mais indicadas que nós temos para fazer geleia. E a geleia de uva é extremamente apropriada. Então, você vai fazer geleia de uva quando? Quando chegou a época de Santa Isabel, que é essa uva preta. Essas são as mais comuns, normalmente é uva, morango e goiaba, acho que são as mais vendidas. E depois nós vamos entrando nas outras linhas exóticas, que surgiram aí muitas, laranja, uma geleia apreciada, né? Mas já cai na linha de gourmet. A linha a pimenta, a laranja, todas elas caem na linha gourmet. Eu acho que quando você se lembra de geleia, a que você mais se lembra é morango. Morango é muito, muito, muito líder de mercado, né? Uma coisa que você não faz é de banana, por exemplo. E muitas vezes você encontra banana madura, né? Que você poderia fazer aí uma geleia de banana, que também seria uma venda casada muito boa. O que eu estou fazendo? Eu estou caminhando por um caminho onde o povo não caminha, né? Já imaginou, eu falo, eu faço uma geleia de banana maravilhosa. O que acontece? O mercado propriamente não está concorrendo com você, né? Aí você fala, eu faço uma geleia de morango com pedaços de morango. Então já não tem diferença? É muito diferente. As de pedaços de morango são extremamente caras e eu posso fazer artesanalmente no tempo do morango barato e produzir um produto com custo baixo. E quais são os melhores patês para venda? Olha, os patês, assim, eu faço uma massa básica e utilizo essa massa básica para fazer os patês, mas eu posso te dizer ainda que o patê de alho é um dos líderes, é um dos patês muito apreciado, de azeitona preta e frango. Tudo que você fala que tem um frango bem temperado, o povo ama, e normalmente 4 queijos, né? Eu acho que alho, queijo, frango e azeitona preta são os líderes. E depois a gente entra aí na linha também de sardela. Se fizer uma boa sardela, quem vende pão integral vende muito bem sardela, né? A lichella. Então vocês podem estar fazendo tudo isso. Olha o cardápio que eu estou dando para vocês na mão e que vocês estão aí aprendendo nos canais, na minha cozinha artesanal. Vocês estão aprendendo comigo e vocês vão montando o cardápio a partir das coisas que vocês aprendem. Uma outra venda casada, Patrícia, é salgadinho, porque você pode ter uma embalagem com esfirra, por exemplo, uma esfirra aberta, esfirra fechada, vende muito bem doguinho. Você tem criança em casa, você vende mini doguinho e é da massa da linha de salgados, né? Empadinha, você pode conjugar, é uma venda que todo mundo gosta. Mas a linha de esfirras, doguinhas, essa daí vende muito junto com os pães. Essa é uma linha que vende bem, a linha de salgados associada, né? A coxinha é a que se vende menos, mas a linha assada vende muito bem conjugada com os pães. A pessoa comprou um pão para você, ela já vai pensar em quê? Tomar café da tarde, ela vai pensar em tomar o café de manhã e à noite ela tem um lanche. Ela olha o salgadinho na sua cesta ou no seu carro, que você sai para vender num carro, e ela olha o salgadinho, ela já se lembra que à noite ela pode servir como lanche. Outra coisa que as pessoas podem associar fazer dos seus patês também, lanche natural, que você pode sair vendendo. Tudo isso está ligado à área artesanal. Lanche natural não é para encher de salame, coisa não, faz o seu patê, coloca folhas de alface, monta um lanche natural diferente. Faz um patê de atum maravilhoso, monta um lanche natural, isso não se encontra, tem-se muita dificuldade, né? Por exemplo, se você vende próximo de escola, você pode ter o pão para a mãe levar, pode ter o lanche para o aluno comer, o salgadinho, né? E a mãe ainda pode levar a geleia. Você tem Carolina, você tem... Meu Deus, eu já estou me vendo num carro vendendo tudo isso. É melhor a venda de pães grandes ou mini pães? Eu sou muito a favor de mini pães, mas ainda tem uma venda também razoável de pães de 300 gramas a 500 gramas, não mais aqueles pães de 800 gramas, não. Porque o que acontece? As pessoas hoje, elas enjoam de comer o mesmo pão. Pães, para mim, é de 300 a 500 gramas. Eu sempre digo assim, se você poderia vender um pão de 1 quilo de 800 gramas, você consegue vender 3 pães diferentes de 300 gramas, 300 e poucas gramas. Porque numa família você pode levar um integral de 300 gramas, você pode levar um de massinha branca, pode levar um de milho. Então você leva 3 pães diferentes para sua casa,
no caso de você vender menor. Você vai ter uma venda muito maior se você vender pães menores. Você indica a venda de biscoitos? Com certeza, mas sem dúvida nenhuma. Existem massas de biscoitos que você faz também vários tipos de biscoito. É casada. Pães e biscoito para um chá da tarde, para um café. É maravilhoso. Quem que não gosta de comer um biscoitinho artesanal? Sem química, né? Vamos analisar aqui. Nós temos biscoitos maravilhosos que a indústria faz, mas você come 2, 3 e você já começa a sentir a parte da química, né? E a bolachinha caseira você come bastante, é um consumo muito bom de bolachinha caseira. E você pode controlar o açúcar dessa bolacha, você pode controlar o recheio que vai. Então, assim, hoje, quanto menos doce, você vende muito mais. Um erro que as pessoas cometem, que elas acham que um produto com muito açúcar, muito melado, um recheio de coco insuportável, joga leite condensado e aquilo muito, muito, muito doce, ainda polvilha açúcar por cima, ela acha que ela vai vender muito mais, muito pelo contrário. Quando o produto é muito enjoativo, o que a pessoa faz? Ela come um pedacinho do pão e ela não quer mais. Quando o recheio é suave, com menos açúcar, ela vai comendo, comendo e aumenta a sua venda. É igual um bolo enjoativo. Um bolo enjoativo, a pessoa come um pedacinho e não come mais. Então você tem que pensar que hoje o mundo está voltando-se para sempre menos sal, menos açúcar. Você pode até ter um leite condensado, mas quando você faz o seu recheio de coco, já deixa ele suave. Quando a pessoa comer, ela vai dizer, nossa, que pão maravilhoso. Ela não come uma, ela come 2, 3 fatias, precisa ser suave. Isso ajuda a sua venda. Não coloque muitas coisas doces ao mesmo tempo e nem muitos recheios salgados fortes de sal, nada disso. Lembra-se sempre, quanto mais suave o meu salgado, quanto mais suave o meu pão, melhor é a minha venda. Sempre. Eu vendo muito mais um bolo menos doce do que um bolo muito doce. E eu não sei se acontece com você, Patrícia. A pessoa deixa tudo aquele marshmallow lá, recheio no prato e não repete o bolo, certo? Sim. E faz um bolinho que cozinha só um abacaxi sem açúcar e mistura lá no bolo com recheio de leite condensado suave, para você ver se o povo não come aquele bolo todinho e ainda te pede outro bolo. Você vende muito mais quando você faz menos. É importante produzir pães para coffee break? Muito. Muito importante você produzir os seus pães para coffee break. Para isso você está aprendendo o congelamento de pães, uma série de coisas que você tem aprendido comigo. É muito importante você dá valor ao seu coffee break. E quem faz café colonial, então, pior ainda. Porque quem faz café colonial, qual é a ideia que você tem de café colonial? Café colonial é o quê? Tudo produzido, o quê? Artesanal. Eu não vou querer tomar um café colonial que eu abro um pacote de bolacha e coloco lá. Não, você vai se lembrando, ai, que delícia que eu vou encontrar aquela bolachinha salgada. Ai, meu Deus, aquela Marta Rocha, né, um bolo. Eu vou encontrar uma bolachinha doce, aquelas bolachinhas maravilhosas, vou encontrar uma cuca no café colonial. Quem faz café colonial, eu falo que está proibido de colocar muita coisa industrializada. Faça suas geleias e faça tudo. No coffee break tem algumas coisas que eu vou ter que colocar industrializada, porque coffee break é rápido, né? Pessoa muito rápida. Mas se você fizer os seus pães, vai ser muito melhor, porque você vai ter um sabor diferenciado no seu coffee break. Eu sempre me lembro de um caso de uma aluna que ela fez curso comigo e ela comprava todos os pães. E aí aconteceu um fato com ela que a partir do momento que ela me conheceu, ela mudou. E ela começou a fazer os próprios pães dela. E aí o que aconteceu? Ela teve um problema sério, porque aí ninguém mais queria os outros pães. E ela teve que até arrumar algumas pessoas para ajudar ela a fazer os meus pães. Porque ninguém é bobo, todo mundo sabe o que é bom, né? E ela comprava aqueles pães industrializados, aí um dia eles traziam de um jeito, um dia traziam de outro. E aí ela me encontrou, ela disse, Roseni, mudou muito a minha história do meu coffee break quando eu passei a fazer o meu próprio pão. Ela falou, aí eu tive que arrumar mais gente para me ajudar e melhorou muito o meu coffee break. Então ninguém mais queria pães industrializados no coffee break. Com exceção de que às vezes você vai precisar ter um francês ali, que isso é uma coisa normal, né? Mas eu vejo nos hotéis que diminuiu bastante o consumo do
do pão francês. Quando tem, eu vejo em alguns hotéis que eu fico, que tem bastante já pães artesanais, tem bastante pão feito em casa já. Eu tenho alguns casos de alguns hotéis que eu fico, em algumas cidades, que as meninas fizeram um curso comigo e eu vejo a aplicação dos meus pães, é muito lindo. Eu tive um caso na cidade tive em Brasília, o padeiro fez que cuidava do café, né? Ele fez um curso comigo à tarde e no outro dia de manhã, quando eu fui tomar café, eu falei, engraçado, os pães parecidos com os meus, né? E eu disse, nossa, uma lua de mel tão perfeita. E aí depois ele me encontrou, ele disse, professora, eu fui no curso ontem à tarde e eu já coloquei no nosso café. Foi muito gratificante para mim, foi em Goiânia, na verdade em Goiânia, e maravilhoso. E dali em diante, aí ele fez muitos pães para o café da manhã do hotel e foi um sucesso, né? Eu que estava lá de espectador, né, fiquei observando as pessoas comendo e o resultado foi tremendo de bom. Eu devo vender combos? É bom. Você pode criar combos. Aonde que as empresas aí que vendem lanche, as coisas que eles ganham? No combo. Posso criar. Olha, eu tenho um pão, um pacotinho de biscoito, não é verdade? Um potinho de geleia, faz um combo. Com certeza, deve criar combos. Né? Não muito grandes, né? Mas pode criar. Cria sim, você vai ter, imagina, na terça-feira eu como tal, na segunda, né? Eu vendo, de sexta eu faço uma promoção de combo. Tudo que você puder melhorar o seu rendimento de venda vai te ajudar. A combo é muito importante. Não é porque você está na sua cozinha que você não pode fazer o que os outros fazem. Gente, a gente acha que combo é só para uma coisa grande. Que nada, muitas alunas vendem combo. Quais tipos de combos você indica? Eu sempre indicaria um pão, um biscoito, uma geleia, pelo menos. Eu acho que é o combo mínimo. Tá? E aí depois eu posso criar aqueles mais enriquecidos, né? Mas é o mínimo, uma geleia pequena sempre e um biscoito. Né? E você pode ainda criar um combo de um biscoito salgado e um biscoito doce. Tábuas de frios são boas opções? De tábua de frios pede o quê? Pães, não é verdade? Como é que eu vou comer os frios puros? Então, tábuas de frios é conjugado, é uma venda casada, né? Imagina, você faz uma tábua de frios, você coloca ciabatta, faz mini pãezinhos de gergelim, põe pãezinhos integrais, põe mini croissants folhados sem recheio. Você imagina que chique que vai ficar essa tábua de frios? Ninguém come frios sem comer pão, vai querer comer pão, vai lembrar de pão. Pode comer até no começo um pouquinho de frios, mas daqui a pouco vai se lembrar do pão. É uma delícia você pegar uns pãezinhos para comer com frios. Tábuas de frios é uma venda certa. Pode ver, sempre no buffet tem os pães e tem as tábuas de frios. Faça isso é um combo. Pode fazer, faz um combo aí de um pãozinho integral, uns pãezinhos de gergelim. Ó, te ofereço na sexta-feira, olha. Aí nesse caso você pode até oferecer um vinho, né? Para você ir mandar os pães lá. Cestas de café da manhã são vantajosas? É que cestas de café da manhã, elas foram uma onda, né? Uma onda poderosa. Mas ainda se vende muita cesta e muita gente está esquecendo desse mercado. Ele não é um mercado amortecido, é um mercado que ainda se faz cestas, né? Nossa, que gostoso receber cestas de café da manhã, maravilhoso. E aí, assim, nada mais do que uma cesta. Eu não vou lá na padaria e compro um monte de coisa lá e pego aquelas bolachas industrializadas. Eu já fiquei horrorizada com isso, né? De pessoas que um monte de coisa pronta já. Você lembra sempre, você está vivendo um novo mundo, uma nova era com cestas menores, tá? Tudo é menor hoje, tudo é menos. Se vende melhor quando se faz menores, tá? Você tem mais possibilidade. Ninguém mais sai com uma cesta enorme daquelas na rua mais, a não ser que seja uma família muito grande. Mas faça menores, que também, às vezes, o poder aquisitivo mudou e é melhor. Eu devo produzir combos em datas especiais? Oh, excelente. Dia das Mães, dia dos Namorados, Dia das Crianças. Que tal fazer uns pãezinhos de bichinho, de coraçãozinho, né? Mudar o hábito das crianças, fazer um pãezinho de cenoura, de beterraba, colorido, né, de chocolate. Você pode criar. O que é um mercado que a gente não visa é o mercado das crianças. A gente não visa. Você só imagina a criança com brinquedo. Mas eu já vi crianças receberem de aniversário uma cesta de café da manhã e ficarem muito felizes. Então,
pensa nesse mercado, caminhe por onde ninguém está caminhando, né? Os grandes caminharam por caminhos que não pareciam bons e, na verdade, eles eram excelentes porque ninguém quis caminhar por eles. E quando você caminha por caminhos diferentes, você vai encontrar coisas diferentes, vai encontrar um outro público para consumir. Não fique na mesmice, né? Ah, eu só vendo aquele pão. Se alguém fala assim, eu só vendo pão de mel, não faça isso. Não faça. Venda variedade. A variedade vai te dar lucro. Lógico, você vai ser melhor sempre em alguma coisa que a gente ama mais, né? A gente tem mais dedicação e gosta, mas faça também os outros com perfeição. E é isso. Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no canal e deixa uma curtida aqui. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar um comentário que eu e o meu time vamos responder com o maior prazer. Muito obrigada por assistir até o final e até a próxima!